A igreja com a paz do Senhor, amém? Quero agradecer a direção do Nova Aliança por ter nos convidado a ministrar a palavra nesta noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia, o livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1 e versículo 2. Eu e o Valber já estávamos combinando aqui, quando a gente for sair para pregar agora, a gente vai levar o Gabriel Mendonça, a gente vai ter que tirar ele dos adolescentes. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Na vigília agora, da madrugada de quarta para quinta, ele foi batizado no Espírito Santo. Foi bênção. Foi uma coisa assim tão tremenda. Eu não lembrava que ele não era batizado. Aí eu fui orar por ele. Eu falei, olha a língua aí. Quando eu falei, olha a língua, ele começou a falar. Aí depois eu vi aí uma moça aqui chorando, né? Como diz o meu cunhado, se encatarrando toda, aí eu vi que tinha acontecido alguma coisa a mais, né? E aí eu soube que ele não era batizado, eu não lembrava, e louvamos a Deus por isso. Amém? A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Pode se colocar no seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, aquele relógio está certo? Não. São 21h20. O relógio ali está enganoso. Deus colocou no meu coração um direcionamento. Nós tivemos nesta semana dois pregadores pregando neste texto de Jeremias aqui na igreja, no domingo e também na vigília, e certamente Deus tem desejado falar conosco neste assunto, e certamente esta noite não vai ser diferente. E eu quero tomar como base estes dois primeiros versículos. Eu sei que o tema é homens moldados pelas mãos do oleiro, mas eu quero falar sobre a casa do oleiro, e eu queria que você compreendesse isso. Este local, provavelmente essa casa do oleiro, ficava localizada no Vale de Inom. Eu já preguei aqui sobre as portas de Jerusalém, e tem uma porta chamada Porta do Lixo, que ficava de frente ao Vale de Inom. O Vale de Inom era justamente o local onde se queimava o lixo, e ali naquele local, Jeremias ele era da linhagem sacerdotal, e de repente ele ia começar a seguir os passos do seu pai, mas Deus o chama para algo diferente. Ele era desta linhagem e estaria servindo ao Senhor como sacerdote. Porém, Deus tinha algo diferente na vida de Jeremias. E ele então chama Jeremias para que Jeremias pudesse ser o instrumento de Deus. Eu pesquisei bastante sobre este assunto. Este vale de Inom é também chamado como Gena,
Ele fica ao sul de Jerusalém, junto da porta do oleiro, né? Jesus, em Marcos 9, 43 e 44, ele fala sobre este fogo ininterrupto. Ali no Vale de Enom tinha fogo continuamente. Ali também, depois de uma certa época, começou a queimar cadáveres ali. As pessoas, quando morriam, não tinham local para enterrar, eles colocavam ali para ser queimado. Também foi neste local que compraram um vale ali, compraram um terreno com dinheiro que Judas devolveu para eles antes de se enforcar. Os sacerdotes então dizem que não poderia devolver aquele dinheiro, porque era dinheiro de sangue, e eles compram uma parte daquele vale para ser um local onde enterraria as pessoas estrangeiras, as pessoas que não tinham ligação com Israel. Também foi neste local que existia o Vale de Tofete. O Vale de Tofete era o local, antes que Israel fosse para lá, que eles ofereciam os filhos a Moloque, e ali naquele local eles sacrificavam os filhos. Teve uma ocasião que teve uns reis de Israel que também estavam oferecendo. Então Deus usa um dos reis, se não me falha a memória, Josias, para contaminar aquele lugar, e jogaram muitos ossos ali naquele lugar. Isso depois de Jeremias, para que aquele lugar ficasse contaminado, para que não fosse mais usado para sacrifícios. Aí eu fiquei lendo isto tudo e falei: Senhor, qual é a direção? Eu não preparei assim um esboço, eu li bastante, e falei: Senhor, foi o rei Josias, que cobriu com ossos humanos e o tornou imundo. Esse processo que Israel estava era um processo que Jeremias estava profetizando a respeito do cativeiro babilônico. Não tinha acontecido ainda, e Deus ele estava usando Jeremias, mas neste momento Jeremias é chamado por Deus para uma conversa. E Jeremias, ele morava em Jerusalém. Jerusalém era no alto. Se você colocar, por exemplo, no YouTube, tem uma pessoa que filmou essa descida de Jerusalém. É uma descida grande. Segundo o que eu estava vendo hoje, seriam pelo menos 3,9 km, Só para a gente ter uma ideia, dali da estrada até lá onde nós moramos, aqueles que sabem, são 900 metros. Então são 3,9 km, 4 km de descida. Jeremias estava em Jerusalém e de repente Deus chama Jeremias. E no capítulo 18 diz assim: a palavra do Senhor a palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Eu fiquei assim pensando em Jeremias ali na cidade alta de Jerusalém. Jeremias ali, segundo os estudiosos, ele era uma pessoa de posses, porque tem um dado momento no seu livro que diz que ele compra uma fazenda. Ele tinha condição. E Deus chama Jeremias e fala para ele descer ao Vale do Inom. Fala para ele descer no lixão, porque Deus queria falar com ele. Eu fiquei olhando
E fiquei vendo como Deus é extraordinário, porque Deus, Ele usa como referência, Ele usa como ilustração, Ele usa como exemplo, o Vale do Inom, aquele local que era utilizado para queimar lixos. De repente Deus chama Jeremias e diz: eu tenho uma verdade para falar com você, eu tenho algo a falar com você, mas eu não vou falar com você aqui onde você está, em Jerusalém. Eu quero que você se levante, saia daqui e desça até o Vale de Inom, porque lá eu vou me revelar a você. E eu fiquei pensando, irmãos, quantos de nós que às vezes estamos no Vale do Inom, quantos de nós que muitas vezes nos sentimos sem condições, nos sentimos um lixo, achamos que Deus não tem mais obra na nossa vida, porque às vezes nós na nossa caminhada erramos, pecamos, e a direção que Deus tem me dado para esta noite, eu não vou me demorar, é justamente que quando alguém pensa que não tem mais condições para nada, Deus chama você e diz: eu vou fazer de você um exemplo, eu vou exaltar a sua vida, eu vou falar com muita gente através de você, eu vou usar a sua vida, e quando pensarem que está tudo acabado, eu faço de você referência e glorifico o meu nome através da sua vida. Deus poderia falar com Jeremias ali em Jerusalém, mas ele precisava de alguma coisa forte, ele precisava de uma situação impactante, ele precisava de algo que despertasse a atenção de Jeremias. Quando Jeremias deixa sua casa, Jeremias deixa sua moradia e ele desce. E quando a gente desce, irmãos, a gente já fica mais preocupado, porque a gente está saindo do nosso conforto, a gente está saindo da nossa zona de conforto para ir a um outro local, para ir a um outro terreno, para estar em uma outra situação. Às vezes Deus, Ele nos chama para ir para um lugar onde nós não gostamos. O Vale de Inom é um lugar de confronto. O Vale de Inom é um lugar onde a gente vai ver aquilo que não quer ver. O Vale de Inom é um local onde os lixos estão sendo queimados. O Vale de Inom é o local onde todo o lixo de Jerusalém era levado para lá para ser queimado. E ali tinha uma casa onde Deus queria se manifestar. Ali tinha uma casa onde Deus queria falar. Ali tinha uma casa onde era exemplo para o Senhor falar. Eu quero dizer a você esta noite que neste lugar tem ainda casa que Deus quer falar. Ainda tem casa que Deus quer se manifestar. Ainda tem casa onde Deus tem liberdade e dizer: é assim que eu quero fazer, é assim que eu quero agir. Não poderia ser em outro lugar, não poderia ser em outra casa. Era naquela casa que Deus tinha
tinha escolhido, era naquele lugar que Deus tinha escolhido. Eu quero dizer a você que talvez você esteja pensando que não tem mais jeito para o seu filho, para a sua filha, mas Deus falava comigo que esta noite Deus vai escolher algumas casas, esta noite Deus vai escolher alguns lugares que estão esquecidos, lugares que estão perdidos, lugares que estão fadados a algo que a sociedade já determinou. É lugar de lixo, é lugar que não tem condição de outro exemplo, e ali Deus vai levantar alguém e vai fazer a diferença. Ali Deus vai levantar alguém e vai dizer: no lixo eu exalto o meu nome. Gabriel, deixa mais retorno aqui para mim, meu filho, não tira não. Deus já tinha falado através de Jeremias. Várias situações. Jeremias, ele estava recebendo de Deus mensagens em que Deus ia cobrar do povo, em que Deus ia quebrar o povo, em que Deus ia levar o povo cativo, em que Deus ia fazer o povo realmente estar assim, totalmente quebrado. Aí de repente Deus dá uma palavra diferente para Jeremias, né, Nanda? E que palavra é essa, pastor? Deus chama Jeremias e diz para Jeremias: Jeremias, olha, eu tenho falado que eu vou levar o povo cativo, eu vou cobrar do povo, eu vou fazer com o povo. É o momento que ele quebra a botija. São várias situações, várias visões, mas Deus chama Jeremias e diz: olha, Jeremias, você não esquece de uma coisa, eu posso fazer. Eu tenho falado isso tudo, Jeremias, mas se o meu povo entender aquilo que eu quero, eu posso fazer diferente. Sabe, quando eu li esse texto, Madalena, eu via um Mauro diante de mim, um Mauro com algo determinado, uma doença determinada, e Deus ministrava o meu coração, e Deus dizia: eu posso fazer diferente. Porque às vezes, irmãos, nós estamos ouvindo o que Deus está falando que vai fazer, que Deus vai matar, que Deus vai isso, vai aquilo, vai ferir, mas esta noite Deus está dizendo: se houver uma mudança, eu posso fazer diferente. Se houver uma postura, eu posso fazer diferente. Se o meu povo tomar uma outra direção, eu posso fazer diferente. Às vezes, irmãos, nós estamos orando errado, nós estamos pedindo: Senhor, faça isso, faça desta forma, mas Deus está dando uma estratégia para nós, e Ele está dizendo esta noite: ore para que o coração mude, ore para que a atitude mude. Oh, às vezes você está pedindo: transforma o meu marido, liberta o meu filho, mas Deus está mudando a nossa maneira de pensar, e nós comecemos a orar assim: Senhor, que o meu filho possa querer, que o meu filho possa entender. Trabalhe na mente do meu filho, trabalhe na mente do meu marido, porque no momento que o seu filho quiser, Deus age. No momento que o seu marido quiser, Deus trabalha. Não importa onde está. Ei,
Talvez você esteja pensando que não tem mais jeito para o seu marido, para o seu filho, mas tem um momento em que nós precisamos entender que se nós tomamos um posicionamento diferente, Deus então toma uma outra atitude, porque o desejo de Deus não é que a gente venha a ser castigado. Deus não tem esse desejo, mas toda semeadura ela tem uma colheita, e aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Mas nós precisamos pedir a Deus que o Senhor desperte os nossos filhos, desperte a nossa família, para que a gente possa ver uma mudança. Você quer ver Deus trabalhar na vida da tua família? Comece a orar para que Deus mude o coração. Senhor, que o coração seja mudado, que a mente seja mudada, que haja uma nova atitude. Quando a atitude começar a acontecer diferente, automaticamente Deus vai estender as mãos e vai mudar a história daquela vida. Jeremias estava em Jerusalém. Jeremias estava no vale, estava na cidade alta de Jerusalém. E de repente Deus chega para Jeremias e diz: levanta-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmãos, lá no vale de Inom, por que foi escolhido lá? Havia uma grande quantidade de argila, inclusive até hoje se tem notícia de um grande reservatório de argila branca naquele terreno, Então ali naquele lugar eles tinham a argila em grande quantidade, e eles tinham a facilidade de levar as coisas para lá, porque ali era um lugar baixo, e naquele lugar não era um lugar bonito, não era um lugar muito cheiroso. Aquele lugar era um lugar bem fedido, tinha muita mosca, tinha muitos insetos, porque era um lugar onde o lixo era queimado. Mas mesmo sendo aquele lugar, mesmo sendo o vale de Inom, Deus tinha algo a fazer naquele lugar. Mesmo sendo o vale de Inom. Eu sei que tem muitos pais aqui que têm chorado por seus filhos, pela sua família. Quantos de nós não tem um parente desviado? Quantos de nós não tem alguém que a gente tem chorado? Às vezes está envolvido em drogas, às vezes está envolvido em prostituição, às vezes está envolvido em tanta coisa, que quem olha de fora diz: abandona, larga, porque é difícil você estar com alguém que tem vícios, é difícil você estar com alguém que deve, é difícil de você estar com alguém, às vezes você passa na rua e você vê pessoas cambaleando, às vezes ali mesmo na rua do Capote que a gente está indo, ali na nossa rua, a gente vê pessoas cambaleando. A gente olha e pode pensar: esse aí está indo para o vale do Inom, esse aí não tem solução para ele. Mas como Deus escolheu a casa do oleiro para se manifestar, eu quero dizer que Deus vai escolher outras casas, de pessoas que parece que não têm condições, de pessoas que estão fadadas a um fracasso ou a uma derrota. Mas Deus disse a Jeremias: é lá na casa do oleiro que eu vou me revelar, é lá na casa do oleiro que eu vou fazer você entender o que eu quero, é lá na casa do oleiro. É na casa do oleiro, é ali. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está
está sem muita perspectiva. Muitas vezes a gente acha que a situação em que o nosso familiar está é que vai determinar. Jeremias não esperava que Deus fizesse isso, se levantar e descer a casa do oleiro. Ele não esperava, mas ali Deus queria mostrar a Jeremias que no local onde se queimava lixo, no local onde existia muito barro, muita lama, todo aquele local, por ser um vale, quando chovia, toda a água de Jerusalém descia para aquele lugar, e aquele lugar ficava inundado, aquele lugar ficava alagado, aquele lugar era um lugar barrento, aquele lugar, imagina quando você tem um local com muito lixo, e aquele lixo molha, imagina a situação, a quantidade de inseto, a quantidade de rato, de tanta coisa, e ali naquele vale, na casa do oleiro, Deus estava mostrando alguém que estava ocupado fazendo uma grande obra. Ali naquele local onde as pessoas não querem ir, quando eu faço isso, eu me lembro da minha sogra dizer que ela não canta certos hinos, porque ela não vai dizer voluntariamente que ela quer ir para aquele lugar, mas ela já esteve em lugares que ela não gostaria de ir, e ela soube passar sem murmurar. Às vezes a gente diz que não vai, mas às vezes no Inom que Deus quer se revelar a gente. Às vezes no Inom que Deus quer mostrar coisas grandiosas. Às vezes quando estamos no local, no nosso pior momento. Às vezes estamos numa situação em que parece que a gente está perdido, que não tem mais solução. Ali Deus fala com o profeta: desce lá no Inom, porque lá eu vou me revelar, e eu vou mostrar que mesmo no lugar do lixo tem alguém que está fazendo a minha obra, tem alguém que está ocupado, tem alguém que está fazendo algo que eu posso dar de exemplo. Quantas vezes nós temos aí dentro das comunidades pessoas lugares onde o tráfico está mandando, lugares onde não existe nenhuma expectativa de exemplo por parte do governo, onde muitas vezes a instituição está corrompida, mas ali naquele local tem pessoas que estão sendo moldados pelo próprio Deus para uma grande obra. Quantas vezes a gente diz: em tal instituição, vamos usar a polícia, a pessoa diz: só tem bandido, só tem isso, é mentira. Em todo lugar Deus tem os seus instrumentos, em todo lugar Deus tem pessoas sérias. Não importa se você está no Inom, você pode fazer a diferença naquele lugar. Enai te comandará lá. Tem um ditado que diz: quem se mistura com porcos, farelo come. Mas não é bíblico isto, porque o filho pródigo estava junto cuidando dos porcos, e a Bíblia diz que ele teve desejo de comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas quando surgiu esse desejo, o desejo de se levantar foi mais forte, e ele disse: eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai. Eu estou pregando esta noite para famílias que verão as situações em que parece que está tudo perdido, porque tem alguns pródigos, mas eu profetizo que eles vão ser despertados, e eles vão dizer: eu vou me levantar, eu vou me levantar.
E essa é outra estratégia da sua oração. Comece a dizer: Senhor, levanta o meu filho, levanta a minha filha, levanta o meu marido, levanta. Ou eles estão imersos, Senhor, em tanto pecado, em tanta situação, eles estão como no vale de Inom, mas esta noite Deus está te dando estratégia. À medida que eles mudarem, Deus vai mudar o juízo, Deus vai mudar a cobrança, Deus vai estender as mãos. E Jeremias olha e vê. Diz aqui: desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas, e como o vaso de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, como bem pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel. Mas quem estava ali? Jeremias. Deus não tirou de maneira alguma Jeremias de Israel. Como assim, pastor? Deus fala com Israel representado por Jeremias. O que isto quer dizer, pastor? Que às vezes nós olhamos para o nosso familiar e nós falamos: fulano está fora da presença, fulano está pecando. Mas quando Deus trata com Jeremias, Ele trata da nação, mas Ele está falando com Jeremias. Isso quer dizer que o sentimento que nós devemos ter pela nossa família é um sentimento muito mais forte do que às vezes a gente tem. Porque quando o meu filho está errando, eu estou errando junto com ele, porque ele saiu de mim. Quando o meu filho está doente, eu estou doente junto com ele. É esse sentimento de ligação que Deus quer que a gente tenha. Às vezes na igreja, eu já tenho falado sobre isso, a gente acha que isso foi só o José, o Antônio, o Manuel que errou. Mas quando alguém na igreja erra, nós erramos juntos. Não que tenhamos errado propriamente, mas a gente tem que se colocar diante de Deus, intercedendo pelo nosso irmão, como intercedemos por nós. Nós não devemos: Senhor, perdoa o meu irmão que errou. Não, nós devemos pedir: Senhor, nos perdoa, porque o meu irmão tem errado. Me perdoa, Senhor, porque o meu filho está assim. Me perdoa, Senhor, porque a minha filha está assim. É o sentimento mais forte de ligação, porque quando estamos nesse sentimento, nós compreendemos que temos responsabilidade maior de orar, e não alguém que ora por alguém que é alheio, mas alguém que faz parte de nós. E Deus está dizendo para Jeremias: não poderia eu fazer, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus estava mostrando para Jeremias que havia uma nova oportunidade, que havia uma nova chance, que havia algo que Deus poderia fazer. Se quebrou, se estragou o vaso que estava sendo feito, talvez alguém pensasse: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Quantas vezes alguém já falou isso de mim e de você? Quantas vezes alguém já falou que não tinha jeito? O Tiago, quando veio para cá do Maranhão, a mãe dele estava preocupada com ele, porque ele estava fazendo coisas que a mãe não concordava, e no coração dele, ele aceitou vir
porque ele queria daqui, ele queria ir para outro lugar, mas o oleiro estava trabalhando na vida dele. Hoje ele é pastor aqui. Às vezes você está olhando e pensando: os que estão aqui sempre foram santinhos. Não, nós todos estivemos no Vale do Inom. Nós todos somos obras das mãos do oleiro. Então, se teve jeito para nós, tem jeito para a tua família também.